seja o nome do Senhor. Vou estar lendo algum versículo e peço à amada igreja o acompanhamento. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos preze aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demore. Amém? Até aqui a palavra de Deus redigida. Louvamos a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, cremos diante do Teu poder, da Tua glória, que tudo expressado foi conforme assim o Teu Espírito, Deus, conduziu sobre as nossas vidas. Agora, Deus, quero lhe pedir, ó Deus, que Tu cresças em mim e diminua eu, Senhor, e a Tua glória transpareça neste lugar, ó Pai Todo-Poderoso, e a Tua igreja, como eu, seja, Senhor, ó Pai, totalmente revestido da Tua santa palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Eu creio que todos nós sabemos que a palavra de Deus diz que Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Pega os que não são para confundir os que são. E eu quero intitular essa mensagem: que essa mensagem seja dirigida diante de um título que vem dizer: instrumento usado por Deus. José, se nós olharmos para a direção da vida de José, nós vamos ver que ele veio de um ventre que era estéril. Raquel fazia de todos os meios para ter um filho e não conseguia ter esse filho com Jacó. Lutava até o ponto de dar a tua serva, para que assim Jacó envolvesse com ela e tivesse um filho. Mas cabe nós sabermos que o processo, projetos, propósito de Deus é diante daquilo que já está escrito perante a vontade do nosso Deus, o propósito do nosso Deus. E Deus nos tem dado essa oportunidade de sermos instrumento. Você é um instrumento na mão de Deus.
A igreja é o instrumento de Deus. O poder está sobre a vida da igreja, segundo nós conhecemos a palavra de Deus. Foi-nos dado esse poder através de reconhecermos Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador das nossas vidas. E podemos ganhar de presente a presença de Deus em nossas vidas. Ganhar o Espírito Santo consolando as nossas vidas, vivemos uma vida direcionada através de propósitos que Deus tem nas nossas vidas. É evidente, falhamos, deixamos de observar conforme a vontade de Deus, deixamos de viver conforme a vontade que Deus assim descreve em sua palavra. E nós olharmos para a vida de José, nós vamos saber que a história de José, ela não foi um trajeto perfeito, ela não foi um trajeto a qual só teve paz, alegria, conforto, mas nós vamos ver que diante de sonhos que José teve, diante do amor que José tinha através de Jacó, ele trouxe sobre a família, sobre os seus irmãos, algo que foi trazendo situações indesejáveis para concluir e trazer a direção de todo esse plano que nós acabamos de ler através do poder que Deus tinha na vida de José, do propósito que Deus tinha na vida de José. Mas Deus tinha José como um instrumento para ele, para poder alcançar algo dentro do contexto da palavra de Deus, para hoje nós observarmos que nós estamos aqui, sendo um instrumento de Deus, e Deus tem algo para nós, tem propósito sobre as nossas vidas, tem valor a dar às nossas vidas, tem projeto para fazer que nós concluímos nessa terra. E Deus quer que nós realmente rendemos frutos na terra, porque a palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos, mas Ele que nos chamou e nomeou para que vamos e demos frutos, e os nossos frutos permaneçam para sempre. E é isso que Deus tinha na vida de José, é isso que lá no meio daquela família que teve aquele momento de estar levando José a certas situações criadas por pensamentos humanos, por atitudes humanas, como eram os irmãos de José, aonde quiseram até produzir a morte sobre a vida de José. Mas ninguém pode frustrar o plano de Deus. Ninguém, porque operando Deus, quem impedirá? Deus tem projetos como teve na vida de José para esta igreja, fazendo os seus aniversários, concluindo os seus anos de ministrações nessa terra. É isso que Deus quer das nossas vidas, perseverança, continuidade. Imagine quantas lutas não houve para iniciar esta casa, essa igreja, esse ministério que nós aqui estamos nessa tarde, envolvido e ministrando e pregando a palavra de Deus. Da mesma forma, imagine quantas lutas você teve para chegar até Deus, a conhecer a palavra de Deus, a saber que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, a saber que há um Cristo que foi à cruz e morreu pelos nossos pecados, a saber que nós podemos alcançar a presença de Deus e sermos templo do Espírito Santo de Deus. E José, nessa luta toda, sendo conduzido ali, com planos de morte, jogado na cisterna, vendido para os ismaelitas e chegando primeiramente ao Egito para ser vendido como escravo a Potifar, que era o eunuco de Faraó. Olha que luta, olha que batalha. Mas nós vamos ver que lá no capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, quando ele começa esse projeto com Deus dentro da casa de Potifar, a palavra de Deus vai dizer que Deus estava com José. Deus estava com José. E dentro desse projeto que Deus tinha dentro daquela casa, Deus já sabia de todos os traços, de todas as situações que iam ocorrer, mas Deus usou José dentro daquela casa.
administrador da casa, prosperou a casa de Potifar, trouxe a ponto de Potifar entregar toda a casa a ele e deixar ele administrar a casa dele. Até que surgiu mais uma luta, mais uma batalha para José, quando ver que ele era formoso, como diz a palavra de Deus, e a esposa de Potifar tentando seduzi-la e acusando ele, sendo ele o sedutor. Mais uma vez José passa por uma batalha, uma luta, onde ele estava servindo a Deus, Deus estava com ele, e ali ele sente que as coisas começam novamente a trazer dificuldades. Mesmo que ele fugiu de toda essa luta, de toda essa batalha, a mentira prevaleceu naquele lar, a ponto daquele senhor de José, Potifar, jogar ele na prisão. Mas nós vamos ver que quando ele adentrou a prisão, no versículo 21, capítulo 39 mesmo, vai dizer que Deus estava com José. Você sabe que é isso para você? Você imagine que é isso para nós hoje? Nós estamos aqui numa luta, numa batalha, num mundo onde já no maligno, numa luta contra o inimigo das nossas vidas, mas tem uma presença em nós, como tinha com José, como Deus estava com José. Hoje nós temos a presença de Deus em nossas vidas. As batalhas vêm sobre você, as lutas vêm sobre a tua vida, as mentiras vêm sobre a sua vida, as acusações existem, as situações adversas envolvem ainda nos dias de hoje contra a igreja de Cristo. Nós vemos aí a batalha entrando em todos os projetos para derrubar, para fechar as portas, mas glórias a Deus que Jesus, ele edificou a igreja e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós estamos sendo a igreja de Cristo nessa terra. Nós estamos aqui da mesma forma que José passou por essa luta. Eu sei que você tem uma luta, tem uma batalha, tem uma adversidade, uma enfermidade ou qualquer outra situação que seja espiritual, seja na carne, seja lá na sua vida financeira, aonde estiver essa dificuldade, mas Deus está conosco. Deus está na minha vida, Deus está na tua vida, e quando nós olhamos para dentro dessa palavra, nós somos os instrumentos de Deus nessa terra, para poder observar a necessidade de se fazer, e não olhar as dificuldades, mas dar continuidade, porque a palavra de Deus, Jesus diz: tenhais a minha paz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo e todas já são vencidas. Que bonito é isso, ouvir de Jesus. Que bonito é isso, ouvir uns louvores como esse que nós ouvimos nessa tarde. Podemos louvar a Deus, adorar a Deus e se achegar a Deus, e o Espírito Santo começar a falar conosco: aquietai o teu coração e sabei que eu sou o Deus. Deus não dispensa nós de mãos vazias. Em momento algum, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio das lutas. E nós olhando para dentro do contexto de continuidade de vida, dentro daquela prisão, Deus estava com José. E vai dizer que ali ele é tão reconhecido como homem de Deus, que o carcereiro dá toda a direção para ele cuidar de toda aquela cadeia. E ele, mais uma vez, é exaltado por Deus. Mais uma vez é usado como instrumento dentro daquela cadeia. Vai se dizer que havia dois de Faraó aprisionados dentro dessa cadeia, um copeiro e um padeiro. E diz a palavra que eles tiveram uns sonhos e não conseguiram entender os sonhos, mas quando
De manhã José dá de frente com ele, já vê a tristeza, já vê a situação criada a qual eles estavam totalmente abatidos. E José chega a eles e eles começam a dizer e falar que sonharam. E José interpreta os sonhos e todos os sonhos foram qualificados segundo a interpretação de José. Deus estava com José. Deus estava junto, cuidando, usando, sendo José instrumento de Deus, sendo José aparentemente envolvido pela humanidade numa situação que não tinha credibilidade. Mas José sabia que Deus estava no controle de tudo. José sabia que Deus estava no controle de tudo para ele dizer para aquele copeiro, para que quando estivesse diante do seu Senhor, lembrasse-se dele. Quando ele estivesse diante de Faraó, servindo Faraó, que ele lembrasse-se dele. Mas a palavra vai dizer que ele não se lembrou no momento de servir Faraó. Mas a palavra vai dizer que Faraó teve os sonhos. E os sonhos foi chamados todos os magos daquela terra. Todos os entendidos daquela terra do Egito. E ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. A ponto de despertar na mente daquele copeiro a dizer para Faraó, lá na prisão onde estava, tinha um hebreu. Um hebreu que nós sonhamos e ele interpretou os nossos sonhos e realmente depois de 3 dias aconteceu tudo que ele interpretou. Um morreu, o padeiro morreu e o copeiro voltou para seus ofícios. Faraó, manda buscar. E o plano de Deus era grande na vida de José. Da mesma forma que os planos de Deus é grande na vida da igreja. Na mesma forma que os planos de Deus não frustrarão a vida da igreja nessa terra. Da mesma forma que as portas da igreja não se fecharão sem que Deus permita se fechar. Da mesma forma que você não vai à morte, como foi assim, tramado a morte de José, se Deus assim não permitir. Da mesma forma que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar e salvar a quem possa. Da mesma forma que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que quando você se dobra, ajoelha, clama ao Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o teu clamor, e assim como Deus tem provisão para aqueles que são seus, aquilo vai voltar a trazer paz no teu coração, conforto, consolo, porque você tem a presença de Deus. Deus está conosco. E olhando para todo esse princípio de palavra, todo aquele sonho de José, no momento que ele viu o feixe dele prevalecendo no meio dos seus irmãos, no momento que ele viu a lua e o sol se dobrando perante ele, e até o pai Jacó não entendendo o sonho e até questionando esse sonho com José, mas agora nesses versículos que nós acabamos de ler, começa a ser trabalhado o propósito, o projeto de Deus sobre a vida daquele que era e viveu como instrumento de Deus. Às vezes você pensa que você não está sendo instrumento de Deus. Às vezes você não imagina que você está sendo um instrumento de Deus. Mas nós somos testemunhos vivos, diz a palavra de Deus. Nós somos gerações eleitas, diz a palavra de Deus. Nós somos sacerdotes santos, diz a palavra de Deus para nós. Nós temos qualidade. Nós temos Cristo em nossas vidas. Nós reconhecemos que Cristo realmente se doou numa morte de cruz, passou por todas aquelas dificuldades, aquelas lutas, mesmo chegando ao Pai dizendo, por que me abandonaste? Mas ele foi até o fim e concluiu para nós podermos
glorificar, exaltar o nome do Senhor e ver diante dessa palavra o quanto Deus é Deus na vida daqueles que são seus. Aquietai o teu coração e sabei que Ele é Deus da tua vida. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que são do Senhor. E pelos projetos que Deus tem sobre cada vida. Pelos projetos que Deus tem sobre a minha vida e a tua vida. Então, adentrando dentro de todo o princípio dessa história com José. Vendo dentro da orientação a palavra de Deus para nós nessa tarde. Nós vamos ver que José não passou tudo isso porque os seus irmãos queriam. Não passou por tudo isso porque os seus irmãos foram contribuintes, usados para chegar a essa situação. Porque quando José interpretou os sonhos de Faraó, a palavra de Deus vai dizer que Faraó reconheceu que não tinha outro para ficar como segundo dentro do Egito. Abaixo dele somente José, como governador do Egito, trazendo todo aquele projeto do sonho, qualificando o Egito como uma nação que pudesse sustentar todo o resto da terra. Porque lá tinha um projeto, um propósito de Deus, porque lá tinha um instrumento de Deus naquela terra. É lá que Deus levou José para qualificar e mostrar que ele é Deus, que ele pega as coisas loucas e confunde as sábias, que ele pega os que não são para confundir os que são. É esse Deus que traz hoje para nós a oportunidade de nós reconhecermos que não há outro Deus, que nós não devemos olhar para a esquerda procurando outra ajuda, nem para a direita procurando outra ajuda. A nossa ajuda é o alvo, Jesus Cristo está à nossa frente e tem propósito para nós vivermos e sermos vitoriosos. Independente de circunstâncias, independente de lutas, independente de batalhas, nós buscamos ao Senhor confiantemente na palavra do Senhor, porque quando Deus está no controle, quem pode impedir a ação de Deus? Quando Deus está no controle, nós vamos ver que nós aprendemos com Jesus Cristo. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Capítulo 15 de João, versículo 7. Tudo, não tem metade, não tem coisas pequenas, é tudo que nós quisermos, perante a presença de Deus. Se nós realmente amamos a Deus, tudo contribui, tudo faz prosperar, como prosperou através de José nas nossas vidas. Se nós estivermos realmente louvando, adorando a Deus, dando qualidade de vida cristã nessa terra, para demonstrar que Deus é Deus das nossas vidas, para poder chegar em qualquer lugar, em qualquer circunstância onde estiver as trevas. A palavra de Deus diz que as trevas vai ter que bater em retirada, porque a luz chegou. Nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. E nós estamos aqui hoje nessa tarde, como tarde da bênção, para saber. São 118 anos essa denominação imperando e operando sobre esse Brasil. E o Senhor não tem deixado de usar a qualquer momento. São vidas e vidas que assentam nessas cadeiras, mas houve uma palavra que Deus envolveu sobre esse lugar. Espírito faz inundar esse lugar. Inunda essa casa.
Nós oramos, nós louvamos, nós buscamos, nós confiamos, nós acreditamos, nós pedimos a Deus e há provisão de Deus para que nós podemos continuar. Como José disse, não foram vocês, aquietai os seus corações. Vocês foram um instrumento usado para me fazer chegar aqui. Vocês quiseram me matar e Deus não permitiu. Vocês quiseram frustrar os meus sonhos e Deus não permitiu que vocês frustrassem o meu sonho. Vocês quiseram me aprisionar, mas Deus não permitiu eu continuar na prisão. Vocês quiseram me fazer escravo, mas eu não sou seus escravos, eu sou servo de Deus. A igreja é serva de Deus. E quando nós determinamos que quando Deus está no controle, nós vamos ver que pelo seu poder, pela sua presença, pela sua perseverança, independente de nós estarmos na direção de um mundo já no maligno, mas eu quero te dizer que quem criou os céus e a terra não é o maligno, não é o que está dominando sobre o mal. Quem criou os céus e a terra é Jesus Cristo, é Deus Todo-Poderoso, é Ele que te conhece, é Ele que sabe o teu sofrimento, é Ele que sabe a tua dor, é Ele que sabe a situação que há de prosperar na tua casa, na tua família, é Ele que te conhece no teu interior, é Ele que te sonda, é Ele que sabe os teus pensamentos, é Ele que tem pensamentos maiores, é Ele que tem caminhos melhores para nós, é Ele que faz acontecer o que não aconteceu, para dizer, eu sou o teu Deus, eu estou no controle, você é meu servo, eu te uso como instrumento, e você vai prosperar nesta caminhada, independente de onde você adentrar. Quando nós atentarmos para o controle de Deus em nossas vidas, nós vamos ver que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E é dessa forma que nós olhamos pelo poder de Deus. O poder de Deus que preserva as nossas vidas. O poder de Deus que concede as nossas vidas, para que nada venha destruir os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras nós somos sarados. Nós somos curados através do Espírito Santo trazer para nós essa força, esse poder e conseguir conquistar o que for o projeto e o propósito de Deus como instrumento que somos, para que a hora que Deus chamar nós sermos como Paulo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e já guardei a minha fé. Jesus está no controle da tua vida. Ele sabe tudo que você passa. Ele sabia que José estava na prisão. Ele sabia que José passou como escravo lá dentro da casa de Potifar. Ele sabia que os sonhadores iriam sonhar e a interpretação viria de Deus para José interpretar. Porque quando o faraó chega nele e fala, eu sei que você interpreta, ele fala, não. Deus há de interpretar o teu sonho. Eu sou apenas instrumento de Deus. Você é apenas instrumento de Deus e Ele usa quando quer, a hora que quer, como quer e faz do jeito que quer. Então, pelo poder de Cristo, nós podemos preservar uma vida de cristão nessa terra. Saber que Cristo já venceu todas as batalhas. Então, a provisão, a necessidade que nós temos é tão fácil olhar para Deus que abençoa em todo o tempo as nossas vidas. Deus olha para nós e Ele criou todas as coisas. Ele colocou estações sobre a terra. No momento de produzir, no momento de vir a chuva temporã, a seródia, no momento da colheita, tudo está preparado por Deus. Tudo é sustentado através de Deus. E quando nós somos instrumento de Deus, nós passamos a buscar dentro do contexto do que Deus tem para nós sobrevivermos. Clama a mim,
Anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você acha que Deus lançou essa palavra diante daquele momento para nós apenas observarmos que ali foi escrito dessa forma? Não, nós temos o poder de interpretar a palavra através do Espírito Santo de Deus. Nós temos poder de conquistar as bênçãos que estão sobre a palavra de Deus, através da confiança, através da fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós demonstramos o nosso amor por Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Criou todas as coisas. E Deus é o Deus soberano. Para encerrar, eu quero te dizer que Deus é o Deus soberano. Para encerrar, eu quero dizer para você nessa tarde da bênção, para você que está ouvindo, necessitado de alguma coisa, que Deus ainda governa. Deus ainda governa dentro da igreja, Deus ainda governa no meio do teu povo, Deus ainda governa na situação, na necessidade, Deus governa na hora da tempestade, Deus governa quando você necessita de algo que o homem não tem para te dar, Deus tem para te dar além do que o homem não tem, porque a palavra de Deus diz que é abundantemente além do que nós pedimos e pensamos. Então não entristeçais o Espírito Santo. Porque quando você faz o Espírito Santo se alegrar, como instrumento na presença de Deus, aquieta o teu coração e nada te falta. Deus vai prover em todo o tempo, porque Ele vem governando, e quando Ele governa, Ele aplica a vontade dEle, não a tua. Ele aplica a vontade dEle, não a minha. Ele tem a vontade dele, que é perfeita e agradável para aplicar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo, sobre o corpo de Cristo. Ele tem a vontade dele, que é perfeita e agradável para sustentar em todas as coisas, como ele sustentou José, para levar José a prosperar em todos, aonde ele adentrava, a prosperidade aconteceu, aonde foi José pisar as plantas dos seus pés, ali chegou a bênção, chegou o poder de Deus, chegou a graça de Deus, chegou a unção de Deus, e essa unção é da igreja, esse poder é da igreja, esse poder é nosso, nós devemos usufruir, nós devemos buscar, acreditar. Deus tem muito mais além do que pedimos e pensamos para nos dar. A alegria do Senhor é a nossa força. Aplica a viver a vontade de Deus. E sabe como você aplica a viver a vontade de Deus? Cultuando a Deus. Aplicando o teu coração, como foi dito, na presença de Deus. Conhecer a Deus, porque nós temos a palavra de Deus. Conhecer a Deus e prosseguir conhecer, não é para parar. Você não conheceu tudo ainda, nós não conhecemos tudo ainda. Tem muito mais, é infinitamente além do que nós pedimos e pensamos. É coisas infinitas que Deus tem para nossas vidas. É coisas infinitas que Deus tem para o teu lar, para a tua família. São coisas infinitas, pastor Gilmar, que Deus tem a fazer nesta casa. São coisas que às vezes nós nem pensamos e Deus já tem preparado para fazer nesse lugar. Quem pode com a mente do nosso Deus? Então todo o propósito de Deus não vai ser frustrado. Raquel era estéril. Se perturbou a ponto de dar a sua própria serva para o seu esposo ter um filho, uma filha, para poder gozar e dizer que era dela, porque era serva dela. Da mesma forma, nós vemos Sara fazendo a mesma situação quando vem Ismael sobre a terra. Mas eu quero te dizer, não busquem outra fonte.
A fonte inesgotável é Jesus Cristo. Não busque em outra fonte, a fonte de Deus é você. A fonte de Deus somos nós. A fonte de Deus é esta casa. A fonte de Deus é a igreja de Cristo. A fonte de Deus é a palavra, que é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós olhamos para todo o propósito, governo de Deus, nós vamos viver a espiritualidade. Nós vamos ver o Espírito Santo agindo. Nós vamos ter alegria independente do que está acontecendo ao nosso lado. Pode estar caindo tempestade, mas no meio da tempestade, Deus está com você. Você pode estar no meio do deserto, como Agar estava com seu filho. Mas Deus faz brotar água naquele lugar, para te sustentar, porque Deus é Deus das nossas vidas. Por isso eu vim aqui nessa tarde trazer essa palavra sobre a vida de José, para que você preencha mais o teu coração. Que muitas coisas que estão tentando paralisar, e muitas vezes tem até pensamentos, não vou prosseguir, não vou continuar. Não vejo condições de prosperar através de ouvir a palavra de Deus. Não busque outra fonte. Não saia da onde Deus te colocou. Faça prosperar através do que Deus tem para a tua vida. Faça ser um servo de Deus, usado por Deus como instrumento de Deus. Porque o instrumento está ali. Mas é até o momento que a serva de Deus foi lá, não foi lá e não dedilhou nada, aquele instrumento era apenas um instrumento paralisado ali. Mas a hora que ela tocou as suas mãos, decorreu os seus dedos, os louvores começaram a ser entoados. E a hora que você deixar Deus tocar sobre a tua vida, como servo, como instrumento de Deus, as coisas vão mudar muito na sua vida. Então eu quero dizer para você que nos ouve nessa tarde, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais além do que você tem pedido e pensado. Porque quando Deus está no controle, quando Deus governa, as necessidades não permanecem. Porque Deus prospera com abundância sobre as nossas vidas. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Fique com essa palavra. Deus tem mais para você. Seja instrumento, deixa Deus usar. Deixa Deus utilizar como instrumento a tua vida. Às vezes é lá na tua casa. Às vezes é naquele passeio que você está. Às vezes é lá na compra que você vai fazer. Às vezes é naquele momento do caminho que você está andando. Como diz a palavra de Deus, passaram-se de largos, mas quando passou o bom samaritano, tudo foi levado a perseverar uma nova vida sobre aquela que estava caída. E tem muitos caídos e depende do nosso viver como instrumento para Deus, para que ele se levante e se acolhe na presença de Deus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui nessa tarde, louvando, adorando a Deus, glorificando e podendo expressar a palavra de Deus. Obrigado, pastor Gilmar, obrigado, Edilene. Que Deus continue abençoando as suas vidas e prosperando esse ministério, e que esses 118 anos redobre muitos e muitos, para muitos e muitos passarem e verem que Deus ainda fala nos dias de hoje. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor.